Olá, sejam bem-vindos ao Astronomicamente. Eu sou Romário Fernandes e hoje a gente conversa sobre Mercúrio, o planeta que, apesar de ser o mais próximo do Sol, pode abrigar bilhões de toneladas de gelo, moléculas orgânicas e até água líquida. Quer conhecer essa história? Vem comigo! O quarto episódio da nossa série começa de forma muito parecida com o terceiro. Mercúrio sempre foi um grande desafio para os astrônomos. Antes que o primeiro telescópio fosse apontado para ele, tudo o que nós sabíamos é que Mercúrio era um planeta, porque mudava de posição em relação às estrelas, e de acordo com a terceira lei de Kepler, que estabelece uma relação entre a duração da órbita e a proximidade de um planeta até a sua estrela, Mercúrio deveria ser o planeta mais próximo do Sol. E mesmo quando Galileu Galilei apontou o telescópio para Mercúrio em 1609, não foi possível perceber nenhum detalhe a mais. O que era estranho, porque, de acordo com a terceira lei de Kepler, Mercúrio deveria estar entre a Terra e o Sol. E o único outro planeta com essa mesma característica, Vênus, revelava fases, ou seja, nós nunca conseguimos perceber todo o disco iluminado do planeta exatamente por conta dessa posição. Esse problema só foi resolvido quase 30 anos depois, quando o astrônomo italiano Giovanni Zuppi, com um telescópio um pouco mais potente e talvez um pouco mais de acuidade visual do que Galileu, conseguiu perceber as fases de Mercúrio. Depois disso, a novidade veio em 1672, como nós já conversamos no episódio passado, quando o astrônomo italiano Giovanni Cassini conseguiu medir de forma concreta a distância entre a Terra e Marte, aproveitando uma oposição, o momento em que Marte estava mais próximo da Terra. Depois que já sabíamos das distâncias relativas entre os planetas, graças à terceira lei de Kepler, bastou descobrir a distância real entre a Terra e um dos planetas para usar uma regra de 3 e conseguirmos deduzir todas as outras distâncias entre os principais objetos do Sistema Solar. Com base nessa informação, bastava apontar um telescópio para Mercúrio, sabendo qual aumento estava sendo dado, calcular a área que ele ocupava dentro do campo visual do telescópio e usar uma regra de 3 para calcular qual era o tamanho real do planeta. Com isso, ficamos sabendo que Mercúrio ficava a cerca de 1/3 da distância do Sol, em que a Terra fica, e que o tamanho dele era ainda menor do que a metade do tamanho do nosso planeta. E aqui mais uma semelhança com a história de Vênus, que nos deixou por quase 200 anos sem nenhuma descoberta significativa sobre si. A diferença é que Vênus nos deixou com um cenário bastante promissor, de um planeta com um tamanho muito parecido com o da Terra, com uma distância ao Sol não tão diferente assim e com um planeta dotado de atmosfera. No caso de Mercúrio, foram esses 300 anos em que a gente tinha em mente um planeta perto demais do Sol, com um tamanho que era pouco maior do que o da nossa Lua e que não revelava nenhum sinal de atmosfera. Isso deixou Mercúrio de fora do circuito da imaginação, tanto dos escritores de ficção científica quanto dos cientistas. A verdade é que ninguém alimentava muita esperança sobre o que pudesse haver em Mercúrio. Isso se revelou inclusive nos primeiros passos dados nos programas de exploração espacial pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Quando finalmente decidiram lançar a primeira sonda para Mercúrio, nós já tínhamos mais de 40 lançamentos direcionados ou para o planeta Marte ou para o planeta Vênus. Já tínhamos inclusive uma missão destinada ao planeta Júpiter. Isso dá uma ideia de como Mercúrio não estava no radar, como Mercúrio não estava entre os locais considerados relevantes ou dignos da exploração espacial aqui no nosso Sistema Solar. Porém, Mercúrio tinha as suas cartas na manga. O que a missão Mariner 10 percebeu, depois de sair da Terra em 1973 e chegar a Mercúrio cerca de 5 meses depois, em 1974, é que Mercúrio possuía sim uma atmosfera bem tênue, mas existente, composta principalmente por sódio e por alguns gases nobres como o hélio, o neônio e o argônio. Além disso, foi possível perceber que Mercúrio possuía um núcleo de ferro, inclusive bem maior proporcionalmente do que o dos demais planetas. A existência desse núcleo já era imaginada pelos cientistas com base nos estudos da densidade do planeta. Com base na lei da gravitação universal, que estabelece uma relação entre a distância do planeta à sua estrela e a massa dele, já era possível deduzir qual era exatamente a massa do planeta Mercúrio. E
o volume podia ser deduzido a partir da observação visual. Então já tínhamos uma ideia sobre qual era a densidade de Mercúrio, e é uma densidade quase tão alta quanto a da Terra, o que levava sim à crença na existência de um núcleo de ferro que foi evidenciada pela sonda Mariner. Mas as principais surpresas ficaram por conta da descoberta de um campo magnético em Mercúrio e da presença de uma superfície repleta de crateras, muito parecida com a da Lua. Essas duas informações pareciam se chocar uma com a outra. Isso porque a presença do campo magnético, de acordo com o que nós podíamos estudar sobre a Terra, deveria ser causada pela presença de material rochoso e metálico, mais ou menos derretido no núcleo e no manto do planeta, e que durante o processo de rotação acabava gerando esse dínamo, esse campo magnético planetário. E o que se entendia é que Mercúrio, por ser muito pequeno, não deveria mais ter lava, não deveria mais ter esse meio pastoso, semilíquido, no qual esse material rochoso ou metálico pudesse orbitar, pudesse estar rotacionando, na verdade, e gerar o campo magnético. E principalmente porque a superfície craterada, a superfície repleta de marcas de impacto, revela uma superfície antiga, revela uma crosta antiga onde, se houve atividade vulcânica, uma consequência da presença do magma sob a crosta, essa atividade deveria ter parado de acontecer há muito tempo. É exatamente o que nós percebemos na Lua e em Marte, por exemplo, e não percebemos na Terra e em Vênus, onde temos atividade vulcânica recente. Então o vulcanismo vai gradualmente refazendo, reformulando a superfície, renovando e apagando muitas das marcas de crateras. De forma que Mercúrio acabou se revelando um local surpreendente e que nos deixou com mais perguntas do que respostas. Foi preciso esperar mais algumas décadas até que uma nova sonda fosse enviada até lá e pudesse nos ajudar a esclarecer melhor esse cenário. A sonda Messenger saiu aqui da Terra em 2004 e, depois de 3 sobrevoos, finalmente entrou em órbita de Mercúrio em 2011 e permaneceu até 2015 em atividade, fazendo uma série de imagens e de mensurações que nos ajudaram a entender melhor o que acontecia em Mercúrio. A primeira surpresa veio ainda durante os sobrevoos da Messenger em Mercúrio. Ao estudar a atmosfera do planeta, o que ela percebeu é que, além da presença de sódio e dos gases nobres, era possível perceber traços de vapor d'água na atmosfera de Mercúrio. Isso só poderia ser causado, já que a atmosfera de Mercúrio não é um local muito estável para a presença de moléculas como a de água. Isso deveria ser causado por algum processo que havia na superfície de Mercúrio. Isso foi compreendido um pouco melhor quando a Messenger finalmente entrou em órbita e começou a fazer um mapeamento mais detalhado da superfície de Mercúrio. O que a Messenger percebeu é que no polo norte de Mercúrio existem grandes depósitos de alguma substância que reflete muito mais luz do que a média da superfície de Mercúrio, onde existe a presença de átomos de hidrogênio e a temperatura é sempre muito baixa. Isso acontece porque nessas regiões a luz do Sol nunca incide diretamente, já que o planeta Mercúrio, diferente da Terra, não tem uma inclinação. Ele orbita ao redor do Sol quase que em pé, de forma que nos polos a gente tem áreas, principalmente dentro de crateras, em que a luz do Sol nunca incide diretamente. Para todos os efeitos práticos, e é o que a maioria dos pesquisadores supõe, estamos falando de depósitos de água congelada, bilhões de toneladas de gelo. Além disso, foi possível perceber, cobrindo parcialmente esses depósitos de gelo ou nas zonas imediatamente ao redor dele, onde acontece uma pequena incidência de luz solar, a presença de uma substância mais escura, com uma refletividade muito baixa, que reflete bem menos luz do que a média da superfície de Mercúrio. Essa substância, ao que tudo indica, é matéria orgânica. São moléculas orgânicas que deveriam estar dissolvidas na água, e à medida que a água ia evaporando, mais uma evaporação mais sutil, uma evaporação menos efetiva do que no resto da superfície de Mercúrio, a água evaporava e ia deixando para trás esse material orgânico que ia se depositando e acabou formando camadas bastante extensas de material orgânico ao redor das crateras, ao redor dos depósitos de gelo. E a última novidade surgiu agora em 2020, quando os pesquisadores ainda estão estudando as mais de 100 mil imagens feitas pela Messenger. Lá em Mercúrio existem uns terrenos, algumas regiões chamadas de terrenos caóticos, que são terrenos relativamente novos, porque não existem marcas de cratera dentro deles, que tem um aspecto muito peculiar, que não parecem ser formados pelos processos comuns de formação de superfície do resto do planeta.
A hipótese levantada pelos pesquisadores é a de que esses terrenos, chamados de terrenos caóticos, são fruto da evaporação de alguma substância volátil, a água é um forte candidato a isso, que havia em depósitos sob a superfície de Mercúrio. Diante da ação solar, da força, da intensidade da luz do Sol, essas substâncias acabaram evaporando e deixando lacunas, deixando vazios sob a superfície de Mercúrio, que acabaram cedendo. O chão nessas regiões acabou cedendo, colapsando, gerando esses terrenos de uma forma tão peculiar. Então, essa evidência dos terrenos caóticos sugere a presença dessa substância líquida, volátil sob a superfície de Mercúrio, e é um processo recente porque esses terrenos caóticos não possuem marcas de cratera, o que sugere que isso é um processo que aconteceu nos últimos milhões de anos. Ou seja, a gente está falando da possibilidade, que ainda precisa ser melhor investigada, da existência de depósitos de água líquida sob a superfície de Mercúrio num tempo geologicamente muito pequeno, da faixa de apenas alguns milhões de anos. Mas o que tudo isso nos diz sobre a presença de vida em Mercúrio? Podemos falar seriamente sobre a existência de seres vivos lá? Por enquanto não. O que fica claro de todas essas descobertas é que o planeta mais próximo do Sol revela as principais características, os principais ingredientes que havia na Terra quando do surgimento da vida. A presença de uma fonte de energia próxima, a presença de água e a existência de moléculas orgânicas. Se tudo isso levou à evolução, ao surgimento e à evolução da vida em Mercúrio, nós ainda não sabemos. E a missão Bepi-Colombo, que saiu aqui da Terra em 2018, deve chegar em 2025 lá em Mercúrio para novos estudos que vão nos ajudar a entender melhor toda a complexidade desse cenário de um planeta que nunca esteve na mira dos cientistas, mas que de repente se revelou uma grata surpresa. Esse era o nosso bate-papo de hoje, espero que você tenha gostado. Se tiver, por favor, compartilhe, ajude a levar ciência para um mundo cada vez mais necessitado dele. Um grande abraço e até a próxima!